Ação de Radiodifusão Comunitária de Santa Maria de Jetibá. Complicada e perfeitinha. Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Laboratório Vila Rica, Dr. Antônio Valentim Sâncio, urologista Dr. Rômulo Santos, doutora Sidneia Aparecida Galo, angiologista Dr. Edmar Pereira Olímpio, Loja Campeão, Imafar Farmácia de Manipulação, Patrícia Canal Estética, Restaurante Bom Apetite na Vila Nova, doutora Thaís Silveira, especialista em saúde mental, AK Consultório. Boa tarde, Santa Maria de Jetibá, para você nos ouvindo pela internet, pela 98,5, pelos aplicativos e pelo nosso site. Boa tarde para vocês, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Papo de Mulher. Hoje falando sobre o sonho de muitas famílias, de muitas mulheres, a gravidez. Mas e quando ela acontece como na forma ectópica? É o assunto de hoje, a gravidez ectópica. Vamos conversar com o Dr. Antônio Valentim Sâncio. Boa tarde, doutor. Muito boa tarde, Marcelene. Muito boa tarde a todos vocês, nossos ouvintes. Bem, doutor, explica pra gente o que é uma gravidez ectópica. Gravidez ectópica, o termo ectópico quer dizer fora do lugar. Então, uma gravidez ectópica significa o quê? Uma gravidez que está se desenvolvendo fora do lugar, que é o normal, ou seja, dentro do útero. Então, uma gravidez que está fora do útero, ou no lugar errado dentro do útero, que pode acontecer, isso chama-se gravidez ectópica. Principalmente, tem que entender que ela pode ser na trompa, pode ser fora da trompa, pode ser dentro no colo do útero, na cicatriz de cesárea. Até em cicatriz de cesárea, então? Exatamente. Ela pode acontecer, mesmo, essas gravidezes. Isso. 95% das vezes ocorre nas trompas. Nas trompas. Por isso que é chamada de gravidez tubária. Ectópica tubária. Existe também entre o início da trompa e o útero, que é uma gravidez chamada cornual. É no corno na saída das trompas. Essa região é uma região que pode sangrar muito, mais até do que na trompa, porque ela pega um pedaço da trompa e um pedaço do útero. E se romper aí, quando cresce, pode dar uma hemorragia muito séria. Também, como a gente falou, pode ser nos ovários, pode ser na cicatriz de cesárea anterior, pode ser no colo do útero, pode ser na parede do útero. Tudo isso é gravidez ectópica, sendo que 95% das vezes é na trompa. E existe uma gravidez interessante, que é a heterogênea. O que é isso? Ela é heterotópica. O que quer dizer isso? Ela é uma gravidez que desenvolve um neném dentro do útero normal e, ao mesmo tempo, uma outra gravidez fora do útero. Era para ser uma gravidez gemelar. Entendeu? Isso acontece. E quais as causas para um óvulo fertilizado estar localizado em locais diferentes ali? Pois é. Do útero. Causas, aqui a gente não pode dizer que é uma causa, mas existem fatores que predispõem isso, né? Por exemplo, a pessoa que teve, uma mulher que teve uma inflamação na trompa, né? Pode ter acontecido uma inflamação, pode ter nascido com a trompa mal formada, pode ter tido ali uma gravidez tubária anterior. Então, tudo aquilo que altera o caminho dentro da trompa, ele pode gerar uma gravidez tubária. Então, principalmente o quê? Alterações que estão acontecendo nas duas trompas. E daí é que vai pode ser fora da trompa, pode ser no ovário, pode ser dentro do útero, mas geralmente tem que ter o quê? Uma alteração anatômica, vamos dizer assim, né? Que pode ser em decorrência de uma infecção anterior, ou um traumatismo naquela trompa, ou alguma coisa que altere a função da trompa, que é caminhar o óvulo, né? Que dificulta a chegada desse óvulo dentro do útero, que ele pode voltar, pode ficar preso ali,
né? Geralmente aí, então, esse é um fator que geralmente tem que ter alguma alteração nas trompas. Você disse que dentre essas gravidezes ectópicas, 95% acontece nas trompas, né? A gravidez tubária. Isso. Mas qual a porcentagem da gravidez ectópica nas gravidezes? Pois é, né? Uma gravidez ectópica está em torno de 10% das gravidezes. Você já então, a cada 100, 10 mulheres... Exatamente, a cada 100, 10 mulheres... É mais comum do que se imagina. É mais comum do que se imagina, tá? Então, quer dizer, é um caso que você tem que prestar muita atenção. Daí é tanta importância de fazer um pré-natal bem feito. Né? Sim. E uma gravidez fora do útero, ela causa os mesmos sintomas de uma gravidez dentro do útero? Uma gestação normal? No início, sim. No início é uma gravidez como qualquer outra. Né? A pessoa vai sentir náuseas, os seios vão ficar mais entumecidos, vai sentir enjoos, né? Vai sentir a sensação de que está grávida, normalmente. Certo? Vai fazer o teste de gravidez, vai dar positivo. Sim. Então ela vai começar como uma gravidez normal. O que vai diferenciar é que à medida que vai passando o tempo, 6, 7, 8, 9 semanas de gravidez, começa a modificar. Por quê? Porque a gravidez começa a crescer e dependendo do local onde ela está, não é um lugar ideal para ela crescer. Comprimir, né? Exatamente. Então ela pode romper, por exemplo, a trompa, que na maioria das vezes é isso que acontece, e gerar uma hemorragia. E aí que está o grande problema. Né? E em se tratando de comprimir órgãos, traz dor também ou não? Pois é. E quando isso acontece, a gravidez está indo normalmente. 5 semanas, 6 semanas, a mulher está lá, tudo certinho, direitinho, né? O teste está positivo, ela está com enjoo, mas começa a sentir uma diferença. Começa a dar dor pélvica, sangramento pelo útero, alguma coisa não está normal, certo? Então esse que é o grande segredo. Você tem uma gravidez que aparentemente está se desenvolvendo normalmente e ao mesmo, de repente começa dores pélvicas, dores na barriga, dor, sangramento, né? Desmaio, sensação de... Acontece geralmente no terceiro mês, vamos dizer assim, na 12ª semana? Não. Antes disso ainda? Não, antes, bem antes. Então, o que acontece? Entre 6, 7 e 8 semanas de gravidez. 2 meses, mais ou menos. 2 meses. É no primeiro trimestre que você tem esse problema, certo? Por quê? Porque na maioria das vezes vai acontecer alguma coisa nesse meio aí. A partir daí, raramente vai acontecer o neném crescer fora dessa época. Mas já tiveram casos em que cresceram? Existem na literatura casos aí, mas quase 100% vai dar problema. Nunca chegou uma gestação final? Ou já chegaram? Nunca chega, é difícil demais. E outra coisa, se chegar, neném vai ter problema, a mãe vai ter problema, né? Entendeu? Vai ser um negócio complicado, muito complicado. É uma gravidez, não tem sentido, né? Ela não foi feita para isso aí. Ela não pode desenvolver fora do ambiente ideal, onde que o útero era pequenininho, mas ele vai crescendo. Vai crescer normalmente, ele vai crescer até, sabe? Tamanho do bebê. Para se preparar, para dar certinho, depois ele vai contrair para o neném nascer. Então é um lugar ideal, dentro do útero. Fora do útero, não vai dar certo. Com a ruptura da trompa, pode acontecer hemorragia. Pode levar à morte? Com certeza absoluta. Claro que pode levar à morte. É uma hemorragia séria. É um choque hemorrágico. Por quê? Porque dependendo da evolução dessa gravidez, essa quantidade de sangramento que pode acontecer, pode gerar, sim. Se não der tempo, se não for dar tempo de resolver esse problema logo, vai ter problema sério. Então, é uma das causas de morte na gravidez, que é a ruptura da trompa, principalmente, não só da trompa, como qualquer outra, né? Pode ser uma gravidez que seja no ovário, por exemplo, e que rompeu e que sangrou. Mas, normalmente, as que mais complicam são essas da trompa, certo? Que é 95%, e essa que eu falei, que é entre a trompa e o útero, né? Esses dois locais são os lugares que têm muita veia, muita artéria. Então, quando ela cresce demais, ela rompe, que ela não tem condições de crescer normalmente aí, é aí que vai dar hemorragia. Sim. É aí que é o grande problema. Você tem que ter esse diagnóstico preciso. Logo, que aí, se você tiver o diagnóstico, a solução vem imediata ao trás. Vamos dizer, as tentantes ou não tentantes, muitas mulheres têm a menstruação desregulada,
umas não menstruam por causa de medicamento, né, ovários policísticos e essas coisas. Então, através de uma ultrassonografia, que é o melhor momento para verificar uma gravidez. Mas tem muitas mulheres que só verificam a gravidez depois de 2 meses. Aí já seria um caso assim avançado de uma gravidez ectópica? Com certeza. 8 semanas é gravidez. Se for uma gravidez ectópica, ela vai estar muito avançada, na iminência de romper. Acredito que muitas mulheres só descobrem na hora. Porque se de cada 100, 10 são acometidas pela gravidez ectópica, pode chegar a um hospital com hemorragia, muitas dores, né? Só mesmo, pode se descobrir ali como uma ultrassonografia na hora, porque é uma gravidez recente. Exatamente. É aí que está o grande segredo. A gravidez ectópica não é uma gravidez de 5 meses, 6 meses, não. Gravidez ectópica é no início da gravidez. De 6 a 12 semanas de gravidez é que você vai ter todos esses problemas. Quer dizer, os 3 primeiros meses da gravidez é que você vai descobrir, ou não descobrir, se acontecer o caso, né? Mas é onde você faz o diagnóstico, onde você faz o tratamento. É nessa época, nesse horário, nesse momento. E nós sabemos que uma gravidez normal, muitas vezes ocorrem abortos espontâneos, né? Com a expulsão do feto ou do embrião. E nesse caso, já que é fora do útero, quando acontece a morte ali do embrião, ele vai ser expulso. E aí, como fica? Não entendi a pergunta. Por exemplo, uma gravidez normal pode acontecer um aborto, né? E o feto ser expulso, às vezes com a necessidade de curetagem. Se a mulher não procurou um médico ainda e está acontecendo com ela uma gravidez ectópica, aquele embrião pode morrer ali mesmo e ficar ali sem tratamento? Pode ficar ali sem tratamento. Ou ele é expulso também? Normalmente ele pode ser expulso para dentro da cavidade e ser absorvido. Ah, tá. Isso pode acontecer. Raramente isso acontece, porque os sintomes são muito grandes. São e dores, geralmente o diagnóstico é feito. Mas aí quando o embrião morre logo no comecinho, por exemplo, é pequenininho. E a gente tem que lembrar o seguinte, uma gravidez ectópica pode ter embrião ou não embrião. Você pode ter uma gravidez na trompa ou que não tem embrião. Tu começa uma gravidez, tem a formação da placenta e tal, mas não tem um embrião. E às vezes você tem embrião, quer dizer, tem que saber, o diagnóstico vai ser feito pela ultrassonografia. Ele vai dizer se aí tem uma gravidez sem embrião ou uma gravidez com embrião, né, fora do útero. Então, isso qual a diferença de uma gravidez com embrião e sem embrião? Uma gravidez a gente chama de gravidez anembrionada. É uma gravidez que começa, ela vai crescendo, forma-se... Precisa ter a fecundação do mesmo jeito. Tem que ter a fecundação, com certeza. Só que vai chegar um ponto que ela não vai desenvolver a parte do bebê. Então só vai desenvolver a placenta e tal, né? É uma gravidez sem embrião. A gente fala de gravidez anembrionada. E não é só ectópica não, tá? Dentro da gravidez tem muita gravidez ectópica. A maioria desses abortos que tem hoje é porque é uma gravidez sem embrião, anembrionada. Na maioria das vezes. Começa a crescer, 6, 7 semanas, você vai ver, não tem embrião. Como é o tratamento? É sempre cirúrgico? Não é sempre cirúrgico. Às vezes, conforme o diagnóstico feito pela ultrassonografia, ela vai dizer a extensão dessa gravidez. Se está sangrando para dentro da cavidade abdominal, se está tendo hemorragia, se não está tendo. Você pode ter uma gravidez sem ter isso aí. Você é detectado na ultrassonografia que tem a gravidez fora do útero, mas a paciente está bem, não está sentindo dor demais, o sangramento não está intenso. Existem medicamentos capazes de, vamos dizer, para entender, secar essa gravidez, certo? E aí pode passar por isso mesmo, não precisa de cirurgia. Mas quando houver sangramentos aumentados, né, dores intensas, hemorragias mesmo, que corre o risco da mãe ter algum problema sério, então o tratamento tem que ser o quê? Cirúrgico, certo? Acho que a maioria das pessoas que eu conheci que tiveram que passar por esse procedimento tiveram que fazer cirurgia porque estava avançada e sentindo dores, né? Não dá para deixar nem lá sabiam dentro que estavam grávidas. Então a solução é o quê? Tirar a trompa com essa gravidez fora do útero aí, ou no Tira ovário. A trompa também, nesse caso? Tira a trompa, não tem como tirar. Porque ela está rompendo aí, não dá mais, ela não vai ter função nenhuma, né? E a interrupção desse tipo de gravidez é considerado um aborto? É considerado um aborto, exatamente. Aí eu acredito que muitas quando mulheres... Quando alguém perguntar, você teve uma gravidez ectópica, ela é um aborto. Ela é considerada, na medicina, como um aborto. As mulheres geralmente se sentem culpadas, né? Principalmente aquelas tentantes. Não, eu acho que não é por aí, né? Essa sensação ou sofrem, não culpa, mas um sofrimento, né? Por pensar que estava grávida, uma gravidez normal, e aí depois...
Aí vai depender das condições psicológicas, não só da paciente, como da família, né? Do esposo, da condição da família, se ela já perdeu algum antes, né? Tem toda uma história por trás disso. Tem pessoas que encaram isso de uma forma natural, né? Aconteceu, resolveu, pronto, resolveu. Já vi gravidez trubária nas 2 trompas, em que a pessoa perdeu as 2 trompas e não pôde engravidar, a não ser que ela fizesse uma inseminação artificial. Já que os ovários estavam funcionantes. Já falando de inseminação ou fertilização in vitro, são mais comuns de acontecer isso nessas gravidezes ou na gravidez normal? Na gravidez normal, mas pode acontecer sim na gravidez inseminação artificial. Mas geralmente a inseminação artificial é feita colocada dentro do útero já. Então a possibilidade de... Só como uma indução, vamos dizer assim, né? Indução de medicamentos. A indução pode ser maior, tá? E como a gravidez é ectópica, então a mulher vai ter consequências aí, sequelas, já que se retira uma trompa, né, no trato reprodutivo. Eu diria que são sequelas que são sequelas psicológicas, sim, né? Que familiares, como a gente falou, claro. Que a mulher teve uma gravidez e ela vai ficar com medo na próxima vez, pode acontecer. Isso vai depender muito de um trabalho em cima psicológico para entender que não vai se repetir. Querendo pode ou não repetir, mas não quer dizer que vai se repetir, certo? Mas pode, infelizmente pode, certo? E a outra sequela que seria a perda da trompa, por exemplo, certo? Ou se fosse no ovário. Ficaria mais difícil de engravidar depois com uma trompa só. Exatamente, mas não seria impossível. Não impossível, certo? Mas menos... A mesma coisa no ovário. Menos uma trompa, menos um ovário, mais difícil a gravidez. Exatamente, vamos supor que você tenha tirado uma trompa, mas ficou os 2 ovários, certo? Então o ovário está lá funcionando normalmente, como todo normal, produzindo os óvulos certinho. A única coisa que vai diminuir um pouco é essa chance, né, de engravidar. Mas existe, claro que tem. Já vi várias vezes isso acontecer. Então é possível sim. Tá? E as chances, então, para uma segunda gravidez ectópica são grandes, depois que ela perdeu, por exemplo, uma trompa, um ovário, aí depois uma outra... São grandes. 10% pelo menos pode acontecer. Uma repetição. Geralmente em torno de 10%. Tá? Quem teve uma gravidez ectópica, de repetir uma outra gravidez ectópica. Está em torno de 10%. Seria 10 em 100. Neste caso aí da gravidez ectópica, estilo de vida, nada disso influencia, né? Estilo de vida alimentar. Ciência não comprova só... Não. Seria, o estilo de vida seria uma consequência da mulher fazer os seus exames ginecológicos, né? Os seus preventivos, estar sempre atento ao que está acontecendo com o seu corpo, né? Como é que está o seu ciclo menstrual, está sempre preparada. Por quê? Porque nesse período, quando você faz, por exemplo, uma ultrassonografia ginecológica de rotina, que se faz ao tempo todo, né, que seria uma pesquisa, né, de ver que está tudo bem todo ano, uma vez por ano, né, uma mamografia, como faz a mamografia, não faz também o preventivo? Então, pode-se fazer um exame ultrassonográfico dos ovários, da pelve, e aí você pode ver se existe alguma alteração nas trompas, né? Por exemplo, a coleção, um tumor, alguma coisa que pode, ela já sabe que aquilo existe. O que é uma trompa congelada? Seria uma trompa que não funcionaria. Não funcionaria. Ela teve uma infecção, um processo de infecção no passado, naquela trompa, foi tratado com antibiótico e ela fibrosou. Ela perdeu a função dela. Aquele canalzinho onde passa o óvulo não ia passar mais porque está colabado. Então ela não vai funcionar. Certo? E no caso da gravidez gemelar, aí, onde uma acontece dentro do útero e outra fora do útero. Nesse caso, qual é a forma de tratamento? Dentro do útero e fora do útero. Aí tem o remédio para secar e não vai poder porque tem um bebê dentro do útero. Aí para fazer uma cirurgia numa mulher grávida também? Pode fazer então? Então, geralmente, o que se faz? Tem uma cirurgia por laparoscopia, né? Desculpa. Em que o médico ela pode sofrer uma anestesia, tudo certo, como tem que ser. O útero fica lá, o nenenzinho fica dentro do útero, direitinho, crescendo, e através da laparoscopia vai lá e do lado de fora e retira aquele embrião que não vai sobreviver mesmo, que pode dar um sangramento. Ou, se não tiver sangrando nenhuma, e se for uma gravidez, por exemplo, do lado de fora, e que não tenha embrião,
certo? É mais fácil ainda, você pode dar um tempo, só clinicamente esperando ver o que pode acontecer e observando através de ultrassom para ver se aquele gravidez está dentro do desenvolvimento normal e se aquela gravidez que está fora do útero não está parando, ela pode parar espontaneamente. Ela pode parar e não funcionar mais, e não crescer. Então vai depender de quê? Quando acontece isso, o objetivo é você saber vigiar, fazendo ultrassonografias seriadas, para ver se aquela gravidez fora do útero não pode dar problema. É de quanto em quanto tempo, por exemplo, essas ultrassonografias nesses casos? Vai depender de cada caso, né? Vai depender se está sangrando demais, se não está sangrando, se a paciente está bem, se está sentindo dor, tem uma série de situações ali. E após a gravidez, a gravidez ectópica, quanto tempo depois, após um tratamento, por exemplo, para secar aquele embrião fora do útero ou não embrião, a pessoa pode engravidar novamente, a mulher? Ou depois de uma cirurgia? Isso é uma coisa muito relativa, né? Mas eu diria que pode ter pelo menos uns 3 meses para poder dar uma reação do organismo voltar. Porque se ela teve anemia, por exemplo, vai depender das condições clínicas dela. Se ela teve uma gravidez que rompeu e ela fez uma anemia profunda, se ela tiver com anemia, não é uma boa. Enquanto ela não estiver bem fisicamente, né? Não é bom ela engravidar. Então vai depender de 3 meses em diante. São raros os casos de morte, de óbito, numa gravidez ectópica? Não é raro, mas acontece. Acontece principalmente lá no interior, né, onde não tinha recursos, né, sabe? Recursos cirúrgicos, recursos de ultrassonografia, né, diagnóstico preciso, né? Hoje em dia, graças a Deus, as coisas estão mudando muito. Então essa chance de acontecer um óbito diminuiu muito, porque a assistência médica melhorou muito e com muito mais rapidez. Então a chance melhorou muito, mas existe, principalmente daquelas pacientes que não levam, não, deixa pra lá, não vou fazer nada, não sei, não quero saber, entendeu? Essas coisas que podem acontecer, a gente sabe que existe isso. A gente sabe que sim. O modo de prevenir é justamente fazendo seus exames ginecológicos, principalmente uma ultrassonografia. Principalmente fazer um pré-natal muito bem feito, certo? Sabendo que pode existir isso, toda gravidez pode dar, a gente viu que 20% dessas gravidez pode estar fora do útero, certo? Então a importância de você fazer ultrassonografia do primeiro semestre é fantástica, é por aí, toda mulher devia fazer, tá? Uma história, uma gravidez anterior, ectópica anterior, algum problema que ela já teve, que ela teve uma infecção de útero, alguma coisa, ou já teve cesárea anterior, tem que fazer a ultrassonografia a partir do sexta semana, tá? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 semanas. Então, no primeiro trimestre é que a gente vai verificar se existe essa gravidez fora do útero, certo? Ou se está tudo bem, se está dentro do útero. E, ao mesmo tempo, nós vamos descobrir o quê? Se o neném está bem, se é 1 ou 2, se é 3, né? Se está tudo certinho, se ele está desenvolvendo certinho, vai saber a idade do neném, né? Quando esse neném vai fazer 40 semanas, enfim, vai descobrir se tem alguma alteração do embrião, certo? Alteração física. Então, é fundamental a ultrassonografia no primeiro trimestre de gravidez. Porque se o neném tiver algum problema, muitas vezes o médico, com a tecnologia, já opera o neném dentro do útero, né? Aí que tá. Por isso é claro que você não vai fazer o embriãozinho, isso não tem condições. Mas à medida que você vai sabendo que tem aquele problema ali e vai acompanhando, vai chegar a um determinado ponto, 7 semanas, 20 semanas, 30 semanas, dependendo da situação, pode-se fazer cirurgia dentro do útero, tá? Então, por isso que é importante você fazer as ultrassonografias para descobrir o máximo possível se tiver alguma alteração no bebê. A gente consegue fazer 85% de todos os diagnósticos. Olha só, é quase 100%. Daqui a pouco, com a tecnologia, nós vamos chegar a 100%. Então, é muita coisa. Muitas vezes, algumas vezes, vamos dizer assim, não se vê na ultrassonografia, só vê no nascimento, né? Mas 85% é diagnosticado com a ultrassonografia. Os pais já estarão preparados para receber essa criança devidamente, né? Isso aí. Hoje a gente tem ultrassonografias especiais só na suspeita, por exemplo, de alguma lesão do coração do neném. A gente faz um ecocardiograma. Na clínica Provida já. Nós temos, a partir de agora de agosto, nós vamos ter ecocardiografia aqui em Santa Teresa, Santa Maria, né? Que nós vamos conseguir fazer aqui também, certo? É uma pessoa especial
que é um diagnóstico especial, né? Então a gente pode, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai sim. Muito obrigada, doutor, por mais uma vez participar aqui do nosso programa. Algum recado especial para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes? Para nunca esquecer de fazer o pré-natal direito, fazer as ultrassonografias como tem que fazer, o que é fundamental, né? Certo? Observar o corpo, né, gente? Para não chegar aí nesse máximo aí do gravidez que leve à hemorragia. Não deixar de levar uma gravidez a sério. Tem que levar, né? Tem que saber que pode acontecer uma série de situações que, na maioria, graças a Deus, termina bem, mas que tem aquelas intercorrências se que a pessoa não se olhar direitinho para ela, até a vida da pessoa em risco, né? Tá? Muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde para você, amiga ouvinte, que curtiu a nossa programação 98,5. Doutora Antônia atende todos os dias na Provida? Segunda a sexta, né? Na Provida. E o telefone 999-04-6657. Você fala WhatsApp. Todo dia, né? Isso. Para você, amiga ouvinte, obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Abraço.